Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta quarta-feira, dia 11 de março, mais um dia de Circuit Breaker na Bolsa. Eu sou Dalton Vieira, analista de investimentos, peço para que você se inscreva gratuitamente no meu canal no YouTube, Dalton Vieira Invest. Procedimento simples, é só você passar o cursor do seu mouse aqui no canto inferior direito da sua tela, na imagem inscreva-se em cima dessa imagem, que vai aparecer a opção para você clicar e se inscrever aí gratuitamente no canal. Para você receber recomendações de compra e venda, informações relevantes e também as carteiras de ações no seu celular, no seu desktop, canto superior direito do seu vídeo, clicando aqui nesse card, você vai abrir aí a página com os procedimentos para que você possa seguir esses procedimentos e testar gratuitamente esse serviço de forma gratuita durante um determinado período. Pregão de hoje. Ibov, queda acentuada, ainda tem ativo aqui, está dentro do leilão de fechamento. Então, queda acentuada de 8,34%, chegou a cair mais do que 10% do pregão de hoje, não conseguiu superar a máxima do pregão anterior para gerar algum sinal de fundo aqui, ter uma expectativa maior de ter um repique de alta. Lembrando, o que nós temos de maneira geral no mercado? Nós temos uma tendência de baixa de curto prazo e também de médio prazo nesse momento. Então, temos um cenário mais de tendência de baixa. Movimento de subida, não esperar muito desse movimento de subida, né? Ou seja, você está contra a tendência, você não espera muito dele, seja em tempo ou mesmo em preço. Então, Ibov segue dentro do movimento de queda, sem quebrar as sequências de máximas descendentes, não quebrou essa sequência ainda. E nesse momento, o Ibovespa, da máxima histórica até a mínima, da máxima histórica até a mínima aqui que atingiu, já chegou a desvalorização da máxima para a mínima de 32,44%. Fazendo uma comparação, porque de 2002 a 2008 já extrapolou a maior correção que tinha acontecido lá de 2002 a 2008, que era na faixa de 28,21%. Então já extrapolou esse patamar. Além disso, fora esse período, qual foi o período de maior queda? Foi o período justamente da crise de 2008, que a gente teve esse período aqui para baixo. Então, da máxima que atingiu lá em 2008 para a mínima que pelo menos do terceiro mês de queda, a gente tinha uma desvalorização de 29%, já ultrapassou, já temos 32,44%. Para o quarto mês, a gente teve uma desvalorização aqui de 40,83%. Só que pegando aqui, onde é que parou a queda do Ibov? Depois de ter perdido um primeiro suporte importante, onde é que parou o movimento de queda? Passou por um topo anterior e parou em cima dessa região aqui de suporte. Depois dessa pancada, o que nós tivemos ali no mercado? Tivemos uma tentativa de recuperação mais fraca de alguns meses, 4 meses basicamente sem conseguir ir muito para cima, e depois engatou aqui todo um processo de recuperação já no decorrer de 2009 a 2010. Então o Ibov parou em cima de um patamar importante de suporte do gráfico mensal. Observe que aqui não tinha nada tão relevante em termos de suporte pelo gráfico mensal para frear, vamos dizer assim, de maneira mais forte a queda, ter uma entrada de pressão vendedora, compradora maior. Aqui seria um nível e o ponto mais importante que de maior número de testes esse patamar. Temos algo aqui nesse momento para o Ibovespa no gráfico mensal. A região que teria em termos de fundo relevante no gráfico mensal é essa aqui. O primeiro nível que vai ser válido até o fechamento desse mês é esse primeiro nível aqui, que é a região de topo anterior, que tem 3 meses ali de forma lateral, por volta dos 86 mil pontos. Então chegamos no nível dos 86 mil, passamos desse nível de 86 mil, chegando perto dos 80 mil pontos. Mas isso aqui segue sendo válido até o fechamento desse mês, pois pode fechar para cima. Ou seja, o fechamento, não fechar para cima que eu digo em alta, mas fechar acima desta região. O ponto já que acende uma luz amarela é porque aqui tem um fundinho ascendente e esse fundinho ascendente no gráfico mensal foi perdido, ou seja, anulando a tendência do gráfico mensal. Então traz aí uma luz amarela sendo acesa aí para o índice Bovespa em termos de tendência pelo gráfico mensal. A tendência ficou indefinida e o índice entre as duas médias aqui, pensando num prazo maior, entre as duas médias, significa dizer que lá no gráfico de 80 dias o índice está no gráfico quadrimestral, o índice está em cima do patamar de média móvel 13 períodos, em conjunto com a região de topo que eu comentei no gráfico mensal. Então é um nível importante de suporte. O próximo nível importante de suporte para o Ibovespa seria essa região aqui de fundo, lá no 762, que é, eu dando um zoom menos, a gente vai ter aquela região inteira de máxima histórica anterior, que era lá de 2008. Ou seja, toda essa região de suporte, que já funciona como suporte, gerou esse movimento para cima. Então, isso aqui é um patamar importante de suporte. Já tem algum sinal de parada da queda para começar a subir? Ainda não. Acabei de falar do gráfico diário, não tem nenhuma sinalização de alta.
não tem alguma sinalização de perda de força ainda na queda. Teve uma sinalização boa no pregão de ontem, mas não conseguiu gerar uma confirmação, superar a máxima no pregão anterior. Então, aqui ainda também não gerou um sinal de perda de força. O primeiro sinal de recuperação seria, por exemplo, próximo pregão já superar a máxima do pregão de hoje. Seria um sinal de recuperação para o índice Bovespa, ou começar a reduzir a volatilidade, candles menores aqui, e gerar a superação da máxima no candle anterior. Primeiro sinal para se ter um movimento de recuperação, de repique de alta no índice Bovespa, após ter atingido já um patamar de 80 mil pontos. Indo para os futuros, lembrando, se essa videoanálise for útil para você, seja agora ou no decorrer dela, útil de alguma forma, em termos de leitura do mercado, em termos de aprendizado, deixe seu like, seu joinha, eu agradeço de imediato aqui por prestigiar o meu trabalho. Gráfico, então, de 60 minutos do mini índice. O que nós tivemos no pregão de hoje? Ontem eu gravei uma análise lá de Uberlândia, eu já voltei para o escritório. Então, o tempo, cheguei agora há pouco até. Quando eu cheguei, estava aqui entrando, já estava o circuit breaker, já tinha ocorrido. Então, veio aqui forte para baixo. Se abrisse aqui para baixo, se viesse para baixo esse patamar, ficaria mais interessado em fazer o quê? Operação de venda. Topo descendente, para baixo dessa região aqui, ó. Para baixo dessa região. Uma região ali na faixa dos 90,375. Ficaria muito mais interessado em buscar a operação na ponta vendedora. Topo descendente ou pivô de baixo no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Veio forte para baixo e agora gerou um candle de bom de recuperação, superou a máxima ali já do candle anterior. Isso traz uma chance de testar agora esses níveis aqui que foram perdidos de suporte como resistência, que é a primeira região aqui de 86,080 e o segundo patamar 87,355 e depois 87,735. 355 e 735 na casa dos 87 mil pontos. Então temos esses níveis de resistência. Chegou aqui, ó, dentro desse movimento de subida, chegou nesse patamar, gerou topo descendente no gráfico 60 ou no gráfico de 30 minutos, ou nesse ou aqui mesmo mais abaixo, vou jogar no gráfico de 30 para ficar um pouco mais claro. Chegou aqui nesse nível, tem a linha média, vem aqui um pouquinho mais para cima, gerou topo descendente, fica um pouco mais para se buscar operação de venda de topo descendente no gráfico de 5 ou de 10 minutos. Dentro do que está acontecendo aqui agora, o que seria mais interessante monitorar para o próximo pregão? Recuou aqui, gerou fundo ascendente, foco em buscar operação de compra, mas ficar de olho nas resistências que eu acabei de mencionar na faixa de um pouco acima dos 86 mil pontos e depois já na região acima dos 87 mil pontos, 87,355 e 735. São os dois níveis mais relevantes de resistência que tem aqui até pelo gráfico de 10 minutos. Então recuou, gerou fundo ascendente, foco em buscar operação de compra a favor de um novo movimento de subida no gráfico de 60 minutos. Lembrando, tentou subir, perdeu aqui essa região, qual o caminho mais provável de poder ter algo para baixo? Para gerar algo diferente disso, precisa justamente voltar para cima dessa região em conjunto com a média móvel de 13 períodos para começar a anular essa expectativa de continuar o movimento para baixo aí depois de alguma correção no gráfico de 60 minutos. Seguindo aqui no dólar, o dólar dia de hoje gerou alta de 1,63%, voltando aqui para fechar, lembrando, o dólar gerou o quê? Um candle ali que fecha um gap, um possível gap de exaustão, que aumenta a probabilidade de fazer o quê? Ou um movimento de baixa, ou mesmo um movimento lateral. Quando eu falo movimento lateral é que ele pode ficar aqui enquanto a média vai subindo e o movimento vai ficando afunilando aqui, ó. Seria um movimento de correção de toda a tendência de alta e de todo esse movimento de subida. Um movimento de correção do dólar, só que seria correção no tempo, um movimento lateral do preço. Pregão de hoje já bateu, que está brigando aqui com o patamar de resistência, que é do gap de baixo de ontem, de 4,733. Indo para o gráfico de 60 minutos, o que é que nós tivemos? Dólar abriu em alta, vindo para cima daquela região, vindo para cima dessa região, favorecendo um pouco mais a operação de compra, principalmente no mínimo acima ali daquela região dos 4,673, acima desse patamar mais interessante para se buscar a operação de compra, se gerasse fundo ascendente ou pivô de alta no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Gerou aqui o rompimento dessa região. Se a gente jogar no gráfico de 10 minutos vai ficar um pouco mais claro o rompimento aqui dessa região. E a partir daí, seja no gráfico de 10 ou de 5 minutos, fundo ascendente ou pivô de alta, foco em buscar a operação na ponta compradora no pregão de hoje. Mas para o próximo pregão, está em cima de um patamar de resistência. Fechou uma vez acima, voltou a fechar abaixo com candle de reversão. Perdeu essa mínima? Ainda não. Então não tem um sinal ainda de queda. Enquanto não tiver sinal de queda e gerar sinal de alta no gráfico de 10 ou de 5 minutos, melhor ainda, acima dos 4,733 a 4,739, ou seja, abriu o próximo pregão subindo ou fechou aqui acima
e já abriu subindo, gerando fundo ascendente ou pivô de alta, um gráfico de 10 ou de 5 minutos, melhor ainda fundo ascendente pela proximidade aqui dessa região, fundo ascendente no G10 ou no G5, fica mais para se buscar a operação de compra acima dos 733 ou 739. Resistência mais relevante agora após esse patamar que está aqui brigando para ver se vai ficar acima ou abaixo do 733 ou 739, é a região de resistência na casa dos 770,5. Depois ele tem essa máxima em 786,5 e 799, toda a máxima aí da tendência de alta do dólar. Abriu em queda, abriu aqui para baixo dessa região, passando a gerar topo descendente no gráfico de 10 minutos ou mesmo um gráfico de 5 minutos principalmente, né? Gerando aqui topo descendente que por enquanto não está com essa cara, seria mais para se buscar a operação na ponta vendedora. Então o que seria interessante acontecer no G5? Vir para baixo desse patamar aqui, para depois gerar topo descendente abaixo já do patamar de 4.723,5. Tá? Então, por enquanto, já dá para perceber que o dólar está forte aqui para cima, que vai mantendo um cenário mais para quê? Para buscar a operação na ponta compradora de fundo ascendente ou de pivô de alta, a não ser que gere um retorno do preço para baixo desse patamar aqui e passe a gerar topo descendente abaixo dos 4.723,5. Ou a outra alternativa seria, dólar vem aqui subindo, bate aqui na região de resistência dos 470, até um pouco mais para cima, e gera topo no gráfico de 60 minutos nessa região. Se você tem lá um grande movimento para baixo, um grande movimento para cima, gera topo, perda da mínima ascendente, seja no G60 ou no G30, nessa faixa de pontos, e aí fica mais interessante para se buscar justamente topo descendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos para a operação de day trade no gráfico de 10 ou de 5. Principalmente o gráfico de 5, que a volatilidade já cresceu bastante, né? Indo para as ações, a PTR4 do pregão de hoje, que ontem gerou um sinalzinho de fundo não com muita força, até comentei, gráfico 60 minutos, não me deu cara de muita força, vem forte para baixo, com dois movimentos, que também não representa algo tão forte para baixo, mas ação ainda sem nenhum sinal mais claro, mais forte de gerar um movimento de alta no papel. Caso continue seu movimento de queda aqui, gere alguma sinalização de alta nesse cenário, sinalizando que começou a perder força no movimento de queda, aí me chama a atenção para arriscar uma operação de compra contra a tendência, desde que não seja um gráfico, um candle desse tamanho. Por que até agora eu não recomendei uma compra contra a tendência? Porque em termos de swing trade, eu estou tentando pegar o quê? Um movimento que dure pelo menos 3 ou mais pregões. E com um stop preferencialmente menor do que a volatilidade média do momento. Então, por enquanto, tudo quanto é que é ativo está gerando stop muito grande, então por enquanto não está se encaixando dentro da minha metodologia essa entrada, falando de operação de swing trade. Onde é que a Petro está batendo no gráfico mensal? Voltou para aquela região lá, ó, região importante de suporte. Então aqui, se houver algum sinal de enfraquecimento do preço, de queda do preço nessa faixa daqui de 15,75, 16, 17, enfim, está abaixo dos 16, nessa região, até que outro patamar mais abaixo, que seria a região dos 14,44, chegou nesse nível, gerou alguma fraqueza lá no gráfico diário, algum sinal de alta, me chama a atenção para arriscar na operação de compra contra a tendência na PTR4. Vale 3, dia de hoje, queda de 9,08%, onde eu destaquei esse bom fechamento do pregão de ontem. Só que hoje ela já volta e fecha abaixo. Não anulou completamente a boa sinalização de ontem, mas já deu um sinal negativo. Ou seja, qual é a tendência ainda da Vale 3 que eu comentei ontem? Tendência de baixa. Gerou um primeiro sinal positivo. É um primeiro sinal positivo. Não significa dizer que opa, tem sinal positivo agora vai reverter a tendência completamente, mas é um primeiro sinal positivo. Você vai fazendo a leitura. Já era um sinal que já era um sinal para gerar compra no papel? Para mim, não. Mas não teria recomendado compra em cima da Vale 3 ontem no fechamento do pregão. Para mim não, porque a tendência é de baixo, o stop é muito grande, ou seja, eu tenho que pensar que mesmo que tenha um candle grande desse de alto, um bom fundo, fechando acima de um fundo anterior, gerando um sinal importante de fechamento até acima do gap, que eu estou contra a tendência e que se der errado essa operação eu tenho um stop muito grande. Então, a relação risco-retorno para mim não bateria, porque operar contra a tendência e ainda ter que gerar uma relação risco-retorno de 1 para 2, que geralmente eu busco isso ou mais, teria que andar muito, passar por diversas resistências e aí você reduz bastante a chance de dar certo essa operação. Mas é um ativo que eu vou continuar de olho, porque assim, gerou um sinal de alta, ainda não voltou para baixo desse patamar, está dentro aqui teoricamente de um movimento de subida. Se esse movimento de subida começar a patinar aqui de forma lateral, gerar um movimento mais fraco de subida e gerar até topo para baixo dessa região, eu vou focar mais em operar a favor da tendência. Então, por enquanto, tendência da Vale 3 de baixa. Suporte principal, como eu já disse, para quem está comprado no ativo
aguardaria pelo menos o pregão de quinta-feira, o stop ficaria aqui embaixo, e o stop para swing trade, e após o pregão de quinta-feira, que é o próximo pregão, colocaria o stop abaixo da mínima do pregão de quinta-feira. ITUB 4, movimento forte para baixo, ensaiou um fundo no pregão de ontem, mas já anulou essa formação de fundo e estilingou para baixo. Vamos pegar o gráfico mensal aqui da ITUB, onde a ITUB está chegando. Em termos que eu falei do Ibovespa, de chegar no nível de suporte mais importante de um fundo anterior no gráfico mensal, a ITUB já está caminhando para isso. Primeiramente, se eu fosse comparar a ITUB com o Ibov, significaria dizer que o Ibovespa pegando pelo YouTube, tende a testar esse patamar aqui que está muito próximo, que é uma região ali na faixa dos 79,220. YouTube 4 já está testando. Não significa dizer que vai fazer isso, mas está aumentando essa chance, YouTube 4 batendo aqui. E o outro nível de suporte para YouTube seria tanto aqui nessa região dos 24,52 a 23,80. Nesse nível de preço, assim como eu falei da PTR4, nesse nível de preço, ocorrendo algum sinal de subida com candle menor do que esse gigantesco do pregão de hoje, me chamaria a atenção para arriscar a operação na ponta compradora em um nível de suporte muito importante do gráfico mensal, tentando pegar uma compra de swing trade no ativo contra a tendência, né? Mas sendo bastante criterioso, lembrando porque o cenário de tendência no curto prazo da ITUB é de baixa, no cenário de médio prazo da ITUB é de baixa. Então, sendo mais criterioso para as compras de swing trade. Via Varejo fechou o pregão de hoje com queda de 5,34%. ITUB a queda foi de 8,14%, Vale 3 9,08% e PTR4 9,74%. Via Varejo 5,34% e ativo é muito mais volátil. Tá mais volátil do que os outros papéis, né? A volatilidade maior. Mas ainda assim é um ativo que... Por que eu estou comentando novamente VVR3? Porque ontem fez um bom fechamento, está dentro de um movimento de correção, dentro dos critérios que estabelecemos aí para a possibilidade de reposicionar stop, um dos pontos que poderia abaixo dessa mínima aqui. A outra, aguardar até o pregão de quinta-feira e reposicionar o stop para baixo do pregão de quinta-feira, isto é, se for aqui para cima, pode ser até aqui para baixo, mas colocaria o stop abaixo do pregão de quinta-feira, uma das formas de conduzir. A outra seria olhar aqui para o gráfico 60 minutos, gerou esse candle aqui, veio aqui, está em tendência de alta, topos e fundos ascendentes. Perde aqui no gráfico 60 minutos o fundo anterior, só que agora já gera um sinal de alta, então um ponto positivo. Só que se voltar para baixo dessa região, aumentará a probabilidade de continuar caindo. Então aqui a mínima do pregão de hoje, com base ali olhando para o G60, seria um dos pontos de trabalhar com stop de proteção para quem está comprado e já tem algum lucro, ou para quem está comprado mas não está com lucro, também seria um dos possíveis pontos de saída da posição. Mas me chama a atenção a Via Varejo ainda naquela questão. Quais são os ativos que ainda se sustentam, por exemplo, acima da média móvel de 3 períodos do gráfico diário, do gráfico mensal, e até acima de topos anteriores. Tem Via Varejo é um desses papéis, MGLU3 é um dos papéis, a própria Lame 4 é um desses ativos. Então são ativos que se sustentam. Tem outros papéis que eu vou comentar que são ativos que vou ficar monitorando. Caso ocorra alguma sinalização de recuperação por parte dos compradores em cima da região de suporte que eu vou mencionar, ficaria atento para operações de compra. A MAR 3 é um deles, onde ela se encontra, depois de uma tendência de alta estabelecida. Ela está retornando para um patamar aqui de topos anteriores e junto com a média móvel de 13 períodos. Então, tem algum sinal já de alta no papel? Olhando para o gráfico diário? Não, nenhum. Mas... caso ocorra alguma sinalização de alta, se afastada da média móvel de 13 períodos e com a possibilidade de trabalhar com stop curto, vai me chamar a atenção para arriscar justamente, for para arriscar a operação de compra contra a tendência, que sejam ativos que ainda continuam de uma certa forma mais fortes do que o Ibovespa e em cima de um patamar importante de suporte. Então seria esse o meu critério a seguir para buscar alguma operação de compra contra a tendência. Pomo 4 da mesma forma. Pomo 4 está chegando aqui no patamar, chegou no patamar dos R$4. Então boto no mensal, está em cima dessa região, está aqui, ó, vários topos anteriores. Tem algum sinal de compra já de swing trade no ativo? Não. Eu compro esse candle se supera essa máxima? Não. Então aguardo algo mais. Compra aqui? Não. Por quê? Porque está muito dentro da região de fundos anteriores. Então fico mais interessado em quanto mais afastado da média tiver, e mais dentro dessa região de topos anteriores, gerando ali algum sinal de alta no gráfico diário, me chamaria atenção para compra contra a tendência. É um dos papéis que podem trazer essa possibilidade, mas não significa dizer que vai acontecer. DTEX 3 também
chama atenção pelo ponto no gráfico mensal. Está batendo aqui, tem uma região de topo anterior, tem uma região mais abaixo, pode vir mais para baixo, mas tem algum sinal já no semanal de alta? Não. Abriu com gap de baixo, perdendo essa região de fundo anterior. Então não tem nenhum sinal de alta ainda. Tem aqui essa região de suporte que eu já comentei, está batendo e tentando uma recuperação. Gráfico diário, já tem uma compra com esse candle aqui, com stop aqui embaixo? Não, candle grande, muita resistência pela frente, gap, esse fundo anterior, esse outro gap, então relação risco-retorno desfavorável, tendência de baixo de curto prazo. Mas são ativos que eu estou destacando que estão em pontos importantes que nesse momento ainda estão mais fortes do que o Ibovespa na média. Ou seja, o Ibov já está, se eu pegar o Ibovespa na média, Ibov na média móvel de 13 períodos já está bem abaixo da média móvel de 13 períodos. Então, ou seja, tem papéis que já estão acima, como é o caso da Detex 3, acima da média móvel 3, MGLU 3, VVR 3, Samar 3 que eu acabei de mencionar, Pomo 4. Então são ativos ainda que estão mais alinhados para cima. Log N3 também está em cima no patamar, só que está um pouquinho até abaixo, né, desse patamar. Só que me chama também a atenção para ficar de olho, até mesmo pelo gráfico semanal, de uma possível sinalização de alta aqui de superação na máxima da semana anterior, ou mesmo pelo gráfico diário. Né? Gráfico diário do ativo também, dependendo do sinal de enfraquecimento da queda em cima de uma região de suporte, ficaria mais interessado em buscar a operação de compra em Log N3. E os ativos que estavam em região de suporte perderam muita força e anularam a expectativa de alta de prazo maior, GGBR4. Olha o mensal do ativo, o que aconteceu? Tinha um cenário extremamente bem interessante, chegando no patamar de suporte. O que ela fez aqui nessa região de suporte? Em vez de gerar uma freada do movimento de queda, ela acelerou a queda e veio inclusive para região de fundo anterior. Está no patamar de suporte muito importante? Está. Que pode gerar algum repique de alta? Está. Gráfico diário, tem já um sinal de repique de alta? Não, aqui tinha um martelo ontem e não gerou o sinal de repique de alta, que seria uma das alternativas de se até arriscar compra, mas não gerou. Então teria que gerar algum enfraquecimento da queda para tentar buscar uma compra contra a tendência no ativo. Mas a expectativa de prazo maior já foi, vamos dizer assim, deteriorada com esse forte, olha o gráfico quadrimestral, o ativo vinha para montar um pivô de alta e está anulando essa formação, voltando para baixo da média móvel 3 períodos, respeitando toda essa zona de resistência. Então, sinal negativo que está vindo aqui em termos de expectativa de alta para GGBR4. Indo agora para os ativos que eu evitaria, pensando em longo prazo, vou pensar em longo prazo naqueles que estão muito esticados para baixo. Até citei ativos que estão mais esticados para baixo dentro do canal DV Invest. Agora há pouco, eu botei uma lista lá dos ativos mais esticados para baixo. Quais são os ativos que eu evitaria? Ciel 3, evitaria esse ativo. Por quê? Porque olha só como ele está no gráfico mensal. Está muito lá para baixo, já há bastante tempo abaixo das médias, com topos e fundos descendo no gráfico mensal. Já tem uma data que eu falo de Ciel 3, que não é um ativo que eu colocaria na carteira de longo prazo, porque tem ativos muito mais interessantes do que a CL3, mais fortes do que a CL3. Eu acompanho em torno de 130 ativos. A CL3 seria um dos últimos ativos que eu colocaria na carteira de longo prazo. Ela pode até chegar aqui e se recuperar, mas não tem nenhum indício e eu opto por trabalhar com ativo que esteja mais forte possível, até melhor do que o Ibovespa, como eu acabei de citar alguns papéis. Brasil Foods, BRFS3, também não. Por quê? Até ensaiou uma recuperação, mas olha o que está acontecendo. Dalton, mas caiu muito, está em cima do patamar de suporte. Se for para buscar compra, estou falando de longo prazo. Vou comprar porque o ativo já está muito desvalorizado, caiu demais. Esses ativos que estão mais fracos, em média, são os piores ativos a se colocar na carteira de prazo maior. Tem ativos melhores, no meu modo de ver, tecnicamente falando. Tá? Não estou citando aqui a parte de fundamentos das ações. Mas o fato é que, olha só esse mês de queda, 32,35%. Aqui, depois desse candle aqui, já estragou tudo, vamos dizer assim, a possibilidade de a gente ter o quê? Ela patinando aqui, que estava até interessante esses 3 candles, mas na hora de gerar um fundo aqui não conseguiu, fez o contrário, acelerou a queda, fechando para baixo da média, aumentando a probabilidade de queda. Não necessariamente para ter toda essa queda, não dava para prever toda essa queda, mas o cenário que não dava mais era para ter BRFS3, pensando numa carteira de prazo maior. E GFSA3, Gafisa. Por que também não? Porque olha só onde é a Gafisa. E olha que a Gafisa chegou num ponto aqui,
olhando para o gráfico semanal, que ela rompeu uma região ali, chegou aqui nesse patamar, cheguei até a colocar ela na carteira de prazo maior, prazo maior são exponencial, semanal, mas o papel foi lá e perdeu força, veio forte para baixo. Olha o mensal desse ativo. Olha onde a Gafisa foi bater e gerar basicamente esse topaço aqui no gráfico mensal, fechando para baixo da média e agora perdendo inclusive até essa região de suporte aqui anterior. Então é outro ativo que também eu não olharia muito para se pensar em operação de prazo maior. Pegando o gráfico de 80 dias, olha só como é um ativo muito mais fraco do que a média. Se compara esse ativo com o Ibov, olha a diferença. Se pegar o Ibov, está aqui em cima, na tela, né? Aí você joga lá o gráfico da GFSA3, você olha que ele está aqui embaixo, então é um ativo muito mais fraco do que a média. Você joga CL3, está aqui embaixo e o Ibov está aqui em cima ainda, esse ativo é muito mais fraco do que a média. Então é uma forma simples de você visualizar que está mais fraco e não por isso seria o ativo mais interessante para se botar na carteira. Então é isso, amigos. Muitíssimo grato por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha. Um grande abraço e até o próximo pregão.